Bem-vindos a mais uma live toda terça e sexta às 12h12. Nós temos um encontro aqui para uma super aula de marketing para arquitetos, designers e engenheiros. Hoje a gente vai falar sobre planejamento de conteúdos para o recesso. Você que está entrando aí já vai me falando, você está pretendendo tirar um recesso, tirar uns diazinhos off nesse final de ano? Eu estava contabilizando aqui ontem e faltam 2 semanas para o Natal. Né? Falando de semana total, faltam 2 semanas para o Natal e muita gente gosta de tirar esse recesso aí do dia 23, do dia 24 até o dia 2 de janeiro ali para dar uma relaxada na mente, para dar aproveitar a família, né? Esse ano foi um ano difícil. E aí eu queria saber de vocês se vocês vão tirar recesso. Ano passado muita gente tirou esse recesso, só que fez isso sem planejamento de conteúdo. E aí o que aconteceu? Foi chegando perto da data do final do ano, né? Foi chegando perto do Natal e tudo mais. Tirou o recesso, não planejou o conteúdo, sumiu aqui do Insta, sumiu geral mesmo. Não tinha conteúdo no feed, não tinha stories, não fez live, enfim, não fez nada, deu uma sumida mesmo pra dar aquela relaxada. Só que aí, quando você faz isso, aquelas pessoas que estavam no teu perfil, engajando contigo e aquecendo ali aos poucos, começam a desaquecer, começam a esfriar. E aí quando você quer voltar no começo do ano com tudo, porque a gente sempre inicia o ano com tudo, né? A gente faz uma listinha ali de desejos, de planejamento de metas, a gente faz uma lista de objetivos que a gente quer para o ano que vem. Só que aí não dá para começar do nada, e não dá para querer colher resultado já em janeiro, se você deu aquela sumida em dezembro. E eu sei que muitos de vocês também, quando chega o final do ano, chega outubro, novembro e dezembro, começam a atender muito, começam a executar projeto, começam a executar obra. Eu sei disso porque boa parte dos meus alunos estão nessa loucura, estão nesse dia a dia, e os clientes colocando vocês loucos, né? E aí querem tirar esse recesso. Mas eu quero que vocês tirem isso, eu quero que vocês façam isso de maneira responsável. Aproveitando que nesse recesso, não é só você que está tirando o recesso, tem mais uma boa parte da população e muito provavelmente aí o teu público-alvo também está tirando essas férias e parando um pouquinho, e as pessoas ficam muito mais ativas nas redes sociais. Então, se você parar para pensar por essa perspectiva, por esse olhar de cliente, você também deve ficar, às vezes, mais presente na rede social se você também é um consumidor de conteúdos aqui. Se você segue blogueiros, se você segue familiares, se você segue influenciadores, você pode perceber que todo final de ano, quando você tá de férias ou quando você tá de bobeira ali no final de semana, por exemplo, ou num feriado, você tira um tempo e fica mais tempo online. É só vocês darem uma olhada nas informações de perfil, vocês conseguem entender que o tempo de perfil exato que vocês ficam em média no Insta. Então é importante demais que vocês peguem esse recesso, façam isso, quem for tirar, quem não for tirar aí, mas façam isso com planejamento de conteúdo, e é exatamente o tema dessa nossa live de hoje. Eu vou tentar resumir para vocês aqui em 5 passos como é que vocês vão planejar isso. E já defini uma data na agenda aí de hoje dia 8, mas já defini uma data na agenda de hoje para quem for ver aí, sei lá, se ficar salvo o replay depois, para já planejar isso antes da data chegar. Não vai deixar para a última hora, porque aí também você vai criar um conteúdo para cumprir tabela, e conteúdo para cumprir tabela não conta aqui pra gente, né? A gente já conversou sobre isso. Então bora lá. Começando pelo primeiro passo, você vai de fato definir um dia aí na agenda, qual que é o dia na agenda dos próximos dias. E eu recomendo, inclusive, que seja durante essa semana ainda, hoje é terça-feira, ainda dá tempo, né, durante essa semana, ou no mais tardar na próxima semana, que você tire um dia ou tire um expediente somente para o marketing, somente para traçar esse planejamento de recesso, certo? Você vai tirar esse dia aí e uma coisa que eu já falei pra vocês anteriormente e sempre precisa ser lembrada: o marketing de um escritório, mesmo se vocês trabalham de casa, se vocês têm um escritório próprio e estão na loucura do dia a dia, o marketing não é um setor, não é uma função que deve ser encaixada no teu dia a dia. Não é como se você tivesse que encaixar o marketing no final do dia quando chega em casa. Não é como se você tivesse que, deitado na cama ali, ai meu Deus, lembrei, preciso postar alguma coisa hoje. Não. Ele precisa ter um horário certinho, um dia certinho para isso, porque só dessa maneira você vai atrair mais pessoas para o teu perfil, você vai engajando essas pessoas e você vai criando conteúdos de conversão. Existem 3 grandes focos de conteúdo, vou pincelar eles aqui hoje para vocês, que aí já vai dar um norte de como que vocês podem
já planejar os tipos de conteúdos de acordo com o que vocês querem. Inclusive, esse é um passo 2 legal, certo? Você vai definir primeiro o dia, então, você vai definir aí o dia e o horário. Já abre um calendário aí, se você tiver com um computador, se tiver com um calendário aí próximo, já pega esse calendário para definir o dia e o horário que você vai traçar aí o planejamento de conteúdos para o recesso. Define o dia e o horário. Segundo passo que você vai fazer é definir o objetivo desses conteúdos. Como eu vim falando para vocês, e às vezes vocês chegam aqui perguntando para mim, Lara, eu quero vender mais através do Instagram, eu quero atrair mais clientes, eu quero vender mais projetos, mas eu quero fechar mais obras, eu quero fechar mais consultorias, beleza. Mas esse teu público que está aqui no perfil, esses seguidores já estão super engajados contigo? Esses seguidores que já estão aqui no teu perfil já sabem quem é muito bem você, já sabem muito bem quais são todos os serviços que você entrega, já está ali semi-engatilhado para fechar contigo? Esse é o ponto-chave. Entender que nesse período de planejamento de conteúdo, entender qual que é a predominância desse nível de consciência do teu seguidor. Entender se ele ainda está chegando ali, se ele ainda está meio frio, meio desaquecido. Entender se você está precisando de mais engajamento, porque talvez você já tenha um bom número de seguidores, mas as pessoas costumam não engajar. Entender se a galera já está mesmo engajada e aí você já pode mandar aí durante esse período de planejamento desse recesso aí, conteúdos mais focados em venda para já deixar essa agenda fechada para janeiro. Tudo isso vai depender do nível de consciência predominante do teu perfil. E aí é muito legal que você faça uma análise de perfil. Tem live aqui sobre isso, tem IGTV um pouco mais curto do que live, tem vídeo falando sobre como que você analisa os teus conteúdos, analisa os teus números aqui para identificar se você tem atraído público, se você tem engajado esse público, se esse público já está... como é que eu posso falar? Se ele já está sendo retido por você, né? Se você consegue reter a atenção dele. Se tua frequência tá legal também, porque às vezes você aparece de vez em quando e não dá pra ficar só panfletando aqui. Tem que criar conteúdo, tem que criar relacionamento. Você não vende blusa, você vende projeto, obra, consultoria. Então, quando você faz isso, a pessoa precisa ouvir várias vezes a mesma coisa, precisa ganhar confiança em você enquanto profissional pra querer te contratar. Certo? Então, o segundo passo é esse. Definir o objetivo dos conteúdos que você vai focar nesse período aí, desses 7 dias, desses 15 dias talvez, que você resolver tirar durante esse período de recesso de Natal pra frente, tá? Então faz uma pesquisa com os teus seguidores, dá pra fazer pesquisa nos stories, dá pra você analisar os conteúdos com as próprias informações do perfil comercial, dá pra você conversar com os teus seguidores no direct, dá pra você dar uma olhada ali se as pessoas que estão chegando no teu perfil têm a ver com o público-alvo que você quer atrair. Você tem que fazer toda essa análise pra definir então o objetivo de conteúdo. Pegaram? Me falem aí se vocês pegaram o passo 1 e 2. Quem tiver dúvida vai mandando. Jairo, posto 2 vezes ao dia, é muito? Não, não é muito. Não é não. A maioria dos posts aqui são 2 vezes também. E a minha intenção para 2021 é inclusive aumentar. Não é muito não. Agora tem que ser com qualidade, tá, Jairo? Tem que ser um conteúdo relevante para o teu público-alvo, que ensine eles, que quebre objeções, que eleve eles a um senso de educação até a venda do teu projeto. O que você vende aí? Me conta. Mas não é muito não, pode ficar tranquilo. Quase perdi a live, o Robertinho. Perdeu não, Robertinho. Estamos aqui no início. Tá? Então bora, pegaram, né? Eu passo 1 e 2, bora pro 3 então. No terceiro passo é você definir a sua organização visual, ou seja, a linha editorial do seu Insta, tá? Quais são os conteúdos de base que você vai falar ali durante aquela temporada, né? Durante aquela semana ou aquela quinzena. Quais são os objetivos ali? Aí você definiu esse objetivo, define agora a organização visual. Lembra que eu sempre falo pra vocês aqui que visual importa? Semana passada a gente teve até lives de análise de perfil. E nessas análises de perfil, um dos pontos que eu olho das pessoas aqui, dos sorteados, né, que foram sorteados para análise de perfil, era exatamente esse meio que um conceito de uma organização visual em harmonia. Os teus conteúdos precisam ter harmonia visual ali.
E aí isso você consegue muito facilmente através de uma paleta de cores bem definida, de uma fonte só bem definida, de um tipo de linguagem focado para elevar as pessoas ali ao nível de consciência que você quer que eleve. Então, por exemplo, se você quer mais seguidor, não adianta você ficar publicando só projeto, não adianta você ficar publicando posts de inspiração, mood board, que são conteúdos geralmente para engajar. Se você quer vender mais, se você sentiu que o teu público está pronto para comprar, que ele já está engajado, que ele já está aquecido, que ele interage com você, mas nunca comprou, é hora de montar estratégias de vendas já para as primeiras semanas de janeiro, para que agora, você publicando agora, essas pessoas queiram fechar assim que o ano entra. Certo? Então tem isso, não adianta, tipo, Lara, eu quero vender em janeiro. Não adianta começar em janeiro. Se você quer vender em janeiro, se você quer bombar a tua agenda em janeiro, tu tem que começar hoje. Hoje, inclusive você já está atrasado, porque você não vende produto, você vende geralmente serviço de ticket mais alto, então a pessoa precisa passar por uma jornada um pouco mais longa até chegar na consciência de que precisa contratar o teu serviço, o teu produto, que precisa de você ali. Tem toda essa jornada, certo? E aí, esse passo 3, você precisa definir essa organização visual que os teus conteúdos vão estar dispostos. E aí você não precisa definir os teus conteúdos agora, certo? A gente vai definir no passo 4. Eu dei até uma dica pra vocês, eu acho que foi na live de conteúdos que rolou agora em novembro, antes das lives de análise de perfil, a gente fez uma live de conteúdos. Se vocês quiserem, eu repito aqui, me mandem aí no chat, que aí eu posso repetir alguns temas de conteúdos que vocês podem abordar, que vai dar esse norte aí pra vocês planejarem esses conteúdos para feed, para stories, certo? Mas falem aí, o passo 3 é esse, organizar visualmente. Kizzy, como vou manter uma paleta de cores se os projetos são diferentes uns dos outros? Se você tiver uma organização visual, onde o teu conteúdo, né, de dicas, tutoriais, de checklists, de vídeos que você publicar, estiverem dentro dessa paleta, não tem problema os teus projetos serem de outras cores, obviamente, porque quem escolhe é o cliente. No visual geral do feed, que é o que conta e que é o que realmente importa, ele vai estar em harmonia, certo? É só vocês entrarem em perfis de pessoas aí que estão com o perfil organizadinho e vocês vão ver que às vezes, sei lá, pegou um projeto, o projeto todo branquinho ou o projeto, sei lá, amarelo. O cliente quis uma cozinha amarela. Aí a pessoa entra lá no Insta, tem um projeto, uma fileira de projetos de cozinha amarela. E aí em cima tem uma outra fileira de dicas e tudo mais dentro da tua paleta. Você vê que no visual geral vai ficar organizado. Então não é um post combinar com o post subsequente e o post anterior, não. É o feed inteiro ornar, certo? E aí a escolha dessa paleta pode ter a ver com isso. Leonardo, quais as dicas de conteúdos para vendas? Você sentiu que o teu público já está engajado, Leonardo? A pergunta é essa. Você sentiu que o teu público já está pronto? Ele já sabe muito bem quem que é o Leonardo, quais são os serviços que o Leonardo faz? Ó, deixa eu repetir aqui. Eduardo, oi Eduarda. Ó, alunos que estão aí, hoje a gente tem nossa quarta e última mentoria às 19 horas, tá? Hoje, dia 8, quarta e última mentoria às 19 horas pra gente finalizar o planejamento estratégico para 2021, que começamos na mentoria 3, há 2 semanas. Então tragam o seu dever de casa feito. Bora lá, deixa eu dar umas dicas de conteúdos aqui. A gente tem tem 4 macros, na verdade tem 5, né? Tem 5 tipos de formatos mais fortes aqui no Insta. IGTV, Lives, Reels, Feed e Stories, certo? No feed, o que você deve publicar? Conteúdos de palco, eu gosto de chamar de conteúdos de palco. O feed é como se fosse tua vitrine, então o conteúdo tem que ser mais trabalhado sim, no design, ali no layout. Quando você for publicar um render, é legal que esse render tenha uma boa qualidade, uma foto de um projeto, se você não tiver a condição de contratar um fotógrafo, se você tiver a condição de contratar um fotógrafo, contrate, né, na pós-produção ali.
E caso não, pegue dicas aí, no próprio YouTube tem várias dicas de como tirar boas fotos para você ter fotos ali com qualidade, que chamem a atenção. Mexe naqueles aplicativos que eu sempre indico aqui para vocês, o Lightroom e o Snapseed, são aplicativos gratuitos que você consegue mexer no contraste de cores ali para deixar aquilo visualmente mais atrativo, chamando o nosso olhar para aquele conteúdo. E aí, nesses conteúdos, você tem que ter, dentro do teu feed em geral, né? Você tem que tirar dúvidas frequentes do teu seguidor em relação ao teu serviço. Você tem que engajar essas pessoas através de um conteúdo que transforme elas, que ensine elas, que dê micro ensinamentos. Você não vai ensinar ela a fazer um projeto, você vai ensinar ela a fazer uma decoração de um aparador. Você vai ensinar ela a fazer uma organização melhor de um closet. Você vai ensinar ela melhor a fazer uma transformação, repaginar o ambiente, agora, sei lá, uma sala de estar, certo? Você vai fazer em relação a isso, dar dicas de materiais e tudo mais, coisas que tenham muito a ver, que estejam muito alinhadas com o teu público-alvo. Não adianta você falar dos problemas da classe B, da classe C, se o teu foco é a classe A. Não adianta você falar de materiais e problemas que a classe A passa se o teu foco é a classe B. São linguagens diferentes, então o teu conteúdo tem que estar alinhado a essa linguagem do teu público-alvo, certo? Então, o conteúdo de feed é esse conteúdo mais de palco, de dicas, de educação e, obviamente, os projetos, o teu portfólio. E publiquem, gente, inclusive, o máximo possível de ângulos daquele mesmo projeto. Às vezes vocês publicam só uma imagem só de um quarto de casal. Pô, publica o outro lado, publica um outro ângulo, faz um vídeo 360 ali, coloca uma imagem focada de algum elemento que foi o ponto-chave daquele quarto, de uma luminária que você utilizou, da iluminação, enfim. Aborda bem cada um dos seus projetos, cada um dos ambientes daquele projeto que você está fazendo. Tudo isso ajuda o teu seguidor a ter interesse, a gerar desejo, a gerar necessidade na mente dele, certo? Esse é o objetivo do feed. Nos stories já, você deve compartilhar uns conteúdos de bastidores. No feed é palco, nos stories bastidores. Aqueles conteúdos onde você consiga trazer um pouco mais de relacionamento. É bem nos stories que vocês vão converter as pessoas, os seguidores de vocês em clientes. Sempre que eu pergunto aqui, que eu abro uma caixinha de perguntas aqui e pergunto assim, gente, vocês consomem hoje mais feed ou mais stories? A maioria sempre bate stories. Sempre. E se eu perguntar aqui pra vocês, me mandem aí. Vocês preferem consumir conteúdos no feed e consomem mais conteúdos de feed ali rolando quando vocês entram ou nos stories, rolando horizontalmente as bolinhas lá em cima? Me falem aí. Geralmente, vocês próprios consomem mais stories também, porque quando eu respondo, vocês falam isso. Mas deixam de fazer. E não dá pra deixar de fazer stories se tu tá num planejamento de conteúdo aí, onde as pessoas precisam engajar e confiar em você. Você vende projetos, você vende serviços, consultorias, de muitas vezes, a maioria de vocês, de alto ticket. Vocês não vendem blusinha de R$50, de R$100. Vocês vendem produtos e serviços de designers, de serviços mesmo que você passa às vezes anos com aquele cliente. Então a pessoa precisa passar por uma jornada um pouco mais densa, um pouco mais demorada. O serviço a jornada não é acelerada como a venda de um produto de ticket baixo. Então é através dos stories que ela começa a confiar em você, que ela começa a perceber a autoridade em ti. Então, para os mais tímidos, comecem aparecendo muito, abrindo caixinha de perguntas, fazendo enquetes, fazendo quiz, compartilhando ali só com tua voz, indicando ali aquele ambiente que você está indo, dando dicas por escrito, depois vira a tela para ti, começa a falar, tudo isso vai gerar mais autoridade. Se a pessoa nunca te viu aqui, se você só publica projetos no teu feed, se você aparece muito pouco nos teus stories, a pessoa às vezes gosta muito do teu tipo de projeto, do teu estilo aí de projetar, de arquitetura, de design, mas às vezes ela não consegue contratar o teu serviço porque ela não confia em você ainda. Ela não tem essa proximidade, ela não consegue humanizar o teu conteúdo porque você não aparece para ela. E a gente tem essa necessidade de precisar confiar em alguma pessoa, de precisar confiar naquele profissional. Como elas estão investindo muitas vezes um dinheiro suado, muitas vezes elas estão investindo por necessidade, elas querem fazer a melhor escolha do profissional. E é através dos stories que vocês conseguem isso. Então, conteúdos de bastidores devem acontecer. Tá? E aí o que você pode publicar no
nesse período de planejamento para recesso, o que você pode publicar nos teus stories que já fica engatilhado ali, em 5 minutinhos você resolve isso. Depoimentos de clientes, você já faz uma pasta aí no teu celular com depoimentos de clientes e vai publicando, que isso já vai gerando, já vai engajando aquelas pessoas. É um conteúdo que foca mais na venda, então tira aquelas pessoas que estão indecisas em comprar e eleva elas a um nível de consciência mais preparado, mais engatilhado ali para comprar mesmo. Então depoimentos de clientes em print, em vídeo, nos stories, super funciona. Repost daquele conteúdo publicado no feed também funciona, e aí você deixando pré-programado também aprofundar um pouco mais talvez aquele conteúdo, se pedir, né, esse aprofundamento naquele tipo de conteúdo que você abordou, contar um pouquinho mais sobre aquele projeto, tirar um dia para fazer perguntas e respostas, quem sabe, não sei se você quer ficar 100% de bobeira praticando nadismo aí, ou se talvez um dia você consiga aparecer, abre uma caixinha lá de perguntas, e aí se a galera estiver engajada mesmo, se você deixar essa galera engajada, eles vão te perguntar, e aí você para responder 5, 10 perguntinhas ali em meia hora, em 40 minutos no máximo. Deixa eu ver o que mais. Temas semanais, né? Tipo, por exemplo, você vai pegar a semana do Natal e vai falar só sobre decoração natalina e já dá para deixar pré-programado isso. No Ano Novo, decoração para o Ano Novo, o que talvez tenha a ver a decoração não, mas as sensações trazidas na nossa mente no Ano Novo, o que você pode linkar aí com dentro de algum serviço que você trabalha, para começar a gerar essa sensação de necessidade, de desejo também na mente do teu seguidor. Então, Stories é isso, é bastidores. Você não precisa preparar o conteúdo dos Stories com um lindo layout, você não precisa fazer uma mega produção naqueles Stories ali, não. Nos Stories é bastidores, e quanto mais quanto mais você conseguir trazer a tua personalidade, mais você vai engajar, certo? Aí a gente tem também IGTVs que dá pra você deixar preparado já tutoriais rápidos, bate-papos com, sei lá, você tem sócio aí? Senta você e teu sócio e começa a gravar vocês batendo um bate-papo aí sobre as tendências para 2021. Sobre 2 tendências fortíssimas para o primeiro semestre, sobre a cor do ano, eu não sei se a Pantone já liberou a cor do ano, se tiver me manda aí no chat, que eu não vi. Entrevista com fornecedor, algum fornecedor de pedras ali, para ele dar algumas dicas sobre pedras, e aí ele aprofundar um pouco mais sobre conteúdo. IGTV é um vídeo onde você escolhe um tema específico e consegue aprofundar um pouco mais ele. E aí você faz um vídeo de, sei lá, de 5 minutinhos ali, aprofundando tudo, e já vira um conteúdo muito legal para engajar esse público que já te acompanha aí durante esse período. E temos as lives também, né? As lives temos as lives e o Reels, né? O Reels, como eu falei para vocês, teve uma live só sobre isso, só sobre aumento de alcance e engajamento. E o Reels é maravilhoso para quem tá com alcance baixo, para quem tá com engajamento baixo. Ainda tem uma entrega muito boa, ainda tá dando um alcance mais alto do que a publicação de um IGTV, a publicação de um vídeo de 1 minutinho. Então utilizem muito bem o Reels, até 30 segundos, trazendo alguma transformação de ambiente, trazendo a ideia do Reels, né? Tem que ser dinâmico e tem que ser interativo. Não precisa ser de dancinha se isso não for da tua personalidade. Tem que ser um conteúdo legal, que traga uma transformação rápida ali em 30 segundos e a pessoa gosta daquilo para ela interagir, certo? E aí, por fim, a gente tem, de fato, agora as lives, né, que é o 5º formato, que aí eu sempre recomendo e ela continua sendo uma tendência fortíssima para 2021, certo? Então, por mais que vocês falem, Lara, eu não aguento mais live, Lara, eu não aguento mais... a gente não aguenta mais live de cantor, de banda e tudo mais, né? Porque a gente já tá de saco cheio de pandemia e tudo mais. Mas live de conteúdo fica assim, inclusive para quem tem aversão à live, se lembre que você está me assistindo aqui agora numa live, tá? Então live de conteúdo relevante tem punch sim, tem engajamento sim, tem retorno das pessoas te assistindo, e no teu segmento de arquitetura, de design, de construção, de marcenaria, whatever, o que for, as pessoas, você tem se uma pessoa só que estiver te assistindo decidir contratar os teus serviços, já valeu super a pena. Você passou 30 minutinhos ali, 20 minutinhos, 40 minutos, 1 hora, conversando com o teu público, gerando valor para os teus seguidores, e uma daquelas pessoas ali que estava te assistindo do começo ao fim, chamou o marido, ou chamou a esposa, chamou a mãe, chamou o filho. Pô, vamos fechar ali com a fulana?
vamos fechar um projeto com ela? Dá pra gente melhorar nossa casa, cara. Dá pra gente melhorar nosso escritório. Você começa a gerar, plantar sementinhas. As lives são muito boas para isso. Para plantar sementinhas e dar essa sensação de share of mind, que é um termo do marketing, que descomplicando esse termo, você vai ser a primeira pessoa a ser lembrada quando ela estiver precisando, por esse seguidor, né? Você vai ser o primeiro nome, o primeiro profissional a ser lembrado quando esse seguidor estiver precisando de um projeto, estiver precisando de um gerenciamento numa obra, estiver precisando ali fazer uma construção, fazer uma reforma, fazer uma redecoração, você vai ser a primeira pessoa a ser lembrada. E isso é muito bom, a live causa isso. Certo? Então, pegaram as dicas aí para cada um desses formatos? Deixa eu ler aqui o que vocês estão falando. Como saber se o público está engajado o suficiente para iniciar as publicações de venda? A Bela perguntou, ótima pergunta, Bela. Essa é uma questão que muitos de vocês perguntam. A melhor maneira de vocês entenderem se o público está engajando mais ou a menos é através de números mesmo. A gente sai do achismo e entra na parte analítica mesmo, na parte mais sistemática, na parte de números, que número não mente. Então você vai acessar o teu perfil, vai ver como que estava o teu perfil há 30 dias, vai ver como que está o teu perfil agora. O próprio Instagram já te dá a porcentagem lá, de aumento ou de queda que houve nos últimos dias de publicação que você teve. E você vai sentir muito bem com um outro parâmetro, né? Um outro indicador de que o teu conteúdo tá convertendo e você nem sabe que tá convertendo muito bem ainda. É através do direct. Se tem muita gente chegando para ti pedindo dica, pedindo informação, é porque o teu conteúdo tá gerando muito interesse, tá gerando valor, tá gerando senso de necessidade. E aí essas pessoas que estão te procurando para pedir uma dica de determinado conteúdo, para tirar uma dúvida, para pegar uma informação, são pessoas que já te veem como autoridade, porque a gente não vai perguntar de um remédio para quem não é médico, a gente não vai perguntar de um treino para quem não é personal trainer, a gente não vai pedir dieta para quem não é nutricionista. Então, se ela tá te pedindo uma dica de decoração, de reforma, de reestruturação de algum espaço ali, é porque ela já te vê como autoridade naquilo e ela já vem te acompanhando de alguma maneira há algum tempo. E aí você sente esse feeling aí, vocês têm que aprender a pegar também, com o tempo, além dos números que o próprio Insta te dá, de que você precisa começar a criar conteúdos focados em venda. E aí isso aumenta muito. Isso significa dizer que você já tem uma demanda reprimida. Como a gente chama, é um termo do marketing também, que nada mais é do que um público que está pronto para comprar de você e só precisa de uma oferta. Aí você vai lá no teu perfil e através de uma oferta direta, através dos teus stories com uma oferta direta, com uma chamada para ação para o direct, essas pessoas serão convertidas, vão para o teu WhatsApp, vão para o teu e-mail, você dá uma ligada para elas e aí começa o processo de fechamento de contrato. Certo? Robertinho, Lara, não lembro se chegou a ver meu perfil. Gente, eu só vejo o perfil de aluno. Se for aluno, eu vejo perfil. Se não for aluno, é só naquelas análises aqui que rola um sorteio, rola na hora, tá? Leonardo, isso que eu falei agora pra Bela vale pra você também, certo? Então começa a trabalhar conteúdos de venda direta. Cria um post apresentando um serviço seu e com uma linguagem descomplicada, certo? Nada técnico não, com a linguagem descomplicada, trazendo e jogando à tona, colocando luz, colocando energia nos elementos, nos benefícios que as pessoas percebem como algo positivo para a vida delas. Então eu não sei qual que é o seu tipo de serviço vendido aí hoje, mas se você vender projetos, por exemplo, comerciais, se o teu foco são projetos comerciais, você tem que identificar o que aquele empresário, o que aquele sócio, o que aquele gestor, o que aquele diretor que está em busca de um profissional, que está pensando em fazer uma reforma ali no escritório, naquele ambiente ali, o que ele percebe como benefício. E aí você vai criar um post direto de venda, só que trazendo os benefícios disso. Listando ali tudo que você quer, tudo que você entrega nesse serviço, só que com a percepção do cliente, do que ele vai levar, certo? Tem essa relação de valor e preço, né? Valor é o que o cliente sente que está pagando, valor é o que o cliente sente que o cliente sente que recebe, preço é o que ele paga. Então o valor tem que estar sempre na mente do cliente de que vale mais do que aquilo que ele está efetivamente pagando, tá bom? Nunca posso, tenho compra de revestimento com cliente. Oi, Cris, corre lá para comprar com o cliente. Eu, quando fiz meu último projeto, fiz isso, rendeu uns 6 posts. Cara,
Rendeu, tem que render muito mesmo. Rende, eu não sei se é era de um ambiente só, né, o projeto, ou se era, sei lá, de uma casa inteira, de um apartamento inteiro, de um escritório inteiro, mas dá pra render muito, tá? Inclusive, se tiver algum fotógrafo profissional aqui, me chama no direct. Diana, oi Diana, como é que tá Portugal, menina? Tá tudo bem por aí? Tuas dicas são as melhores. Obrigada, Conceito. Arquitetura. Criei 2 personagens, a arquiteta madrinha e a afilhada. A afilhada pergunta e madrinha responde. Como é isso, amor divino? Você faz um vídeo e aí você, tipo aqueles vídeos onde a gente tá com uma roupa em um e uma roupa em outro e tem essa edição, é isso? Acho que é legal. Lara, se o cliente é família, vale com contrato amarrado. Porque família é um bicho sério, né? Família é um negócio sério. Cá pra nós aqui. Família é um negócio sério pra negócio financeiro, pra cobrar mais, pra pedir mais do que o combinado. Então, assim, contrato amarrado funciona. Agora tem que ser amarrado. O combinado não sai caro. Eu tava até falando pra galera no Telegram hoje, da galera que tá no grupo VIP, os alunos, o combinado não sai caro, gente. O contrato tem que estar muito amarrado, tem que estar muito claro. Às vezes, na hora de fechar, você combina coisas e você fica excitado ali para fechar logo aquele projeto, em êxtase e tal, e fica mais emocionado. E aí o cliente vai te levando. Se o cliente tiver noção de negociação, ele vai te engolir e você não vai nem se tocar. Vai fechar o projeto achando que fechou um bom projeto. Quando você vai ver um mês depois, você tá pagando para trabalhar, a tua saúde mental tá comprometida, você tá se estressando mais do que o que deveria. Então, assim, é óbvio que tem coisas que a gente só pega com experiência, com prática, fazendo ali, mas existem sim algumas técnicas de negociação que, inclusive, para quem é aluno, tem lá no curso, no módulo 5, algumas técnicas de negociação, algumas dicas dessa questão de amarrar o contrato e deixar tudo muito bem claro, tudo muito bem explícito, assinado, bonitinho, para quando o cliente chegar lá te cobrando alguma coisa, vai lá e envia de novo o contrato para ele. Pô, essa cláusula aqui a gente já trabalhou e tudo mais, só consigo te atender até aqui dentro desse contrato. Mas não tem problema, se você estiver precisando de mais visitas, se você estiver precisando de um atendimento mais premium, eu tenho esse outro serviço aqui para te oferecer. E aí a pessoa, beleza, a pessoa já entende como é que trabalha. Se ela quiser, ela vai lá e paga, se não, ela bota o pezinho para trás, né? Dá um passo para trás e recua. Certo? Mas voltando aqui para o tema da nossa live de hoje, que é esse planejamento de conteúdos para o recesso, então eu já dei várias dicas aqui de tipos de conteúdos para que vocês possam criar esses conteúdos agora nesse período de recesso focado, lembra do passo 2, focado no objetivo que vocês têm. Lara, não dá para eu vender, eu tô com a agenda lotada, tá fechada aí até o meio de janeiro de 2021. Beleza, então. Então começa a criar posts de atração de pessoas e posts de engajamento das pessoas atuais que estão no teu perfil. Porque aí, quando você voltar de fato à ativa, né, em 2021, sei lá, dia 2, dia 5, o dia que você quiser retornar, você já vai ter uma galera mais engatilhada ali, uma galera que já tá mais consciente de quem que é você, dos serviços que você entrega e tudo mais. Tá bom? Ana Paula, faz diferença postar o Reels no feed? Faz diferença. Viagem na maionese aqui, faz diferença. É melhor postar. Pelos testes que eu mesma já fiz, quando eu publico Reels como se fosse Stories, as visualizações, o número de alcance é igualzinho ao dos outros Stories, certo? Quando eu publico no Reels, aí já tem essa questão, já tem um alcance maior do que publicando diretamente no vídeo ali de 30 segundinhos, de 1 minuto. Então, até 30 segundos, aproveita e usa Reels. Dicas de ouro. Show, Jamile. Obrigada. Aplica. Quero essa live salva. E eu quero vocês ao vivo comigo. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente resolve isso? Me fala, Fran, acho que é Fran, né? Me fala aí como é que a gente faz. Eu quero vocês ao vivo comigo.
Ainda serei seu aluno, tô te esperando. Robertinho, em janeiro teremos nova turma do curso. Se preparem, para quem quer entrar em janeiro, estaremos abertos. Eduarda, estou recebendo muito isso, das pessoas me pedirem alguma dica, alguma ajuda com decor. Então é porque teu conteúdo tá gerando interesse, Duda. Pode apostar em conteúdo. Se tiver nessa hora, né? Se você tiver com a agenda aí, com um braço para atender esse público, começa a publicar um conteúdo de conversão. Tá? Começa a publicar aqueles conteúdos de conversão. Um projeto só, já fiz renda de uns 12 posts. Show! Melhor postar no feed sequência de um mesmo projeto em posts separados ou projetos diferentes no feed com harmonia e fotos do mesmo em carrossel. Eu prefiro quando você, enquanto consumidora de conteúdo, e é legal que eu consigo trazer essa visão aqui para vocês, enquanto consumidora de conteúdo de arquitetura, design, decoração, construção, antes e depois e tudo mais, eu prefiro quando vocês publicam os projetos sem serem carrossel. O projeto único assim, você faz, sei lá, uma fileira, faz um monte de projetos, faz um monte de conteúdos relacionados àquele projeto. Só que o carrossel, a gente tem um benefício do formato do carrossel hoje em dia, que é o quê? O próprio algoritmo do Instagram, tecnicamente, nos mostra o carrossel mais de uma vez. Só que assim, se você fizer o trabalho bem feito, você publica ele unicamente e ele já vai dar uma boa interação, ele já vai dar um alcance legal. Se tua interação tá baixa, utiliza carrossel, mas você pode utilizar nos outros tipos de post, que aí que a pessoa vai arrastando pro lado, e se você publicou tipo 5 posts dentro de um mesmo carrossel, e o teu seguidor só viu 2, o Instagram vai mostrar aquele teu conteúdo de novo pra ele. Tá bom? Entenderam? Não sei se eu consegui ser clara nessa parte aqui. No seu curso você ensina a fazer os leads patrocinados? Os leads patrocinados não, né? Eu te ensino a utilizar tráfego para atrair leads. Aí sim. Vamos lá então, deixa eu te mostrar aqui, deixa eu seguir adiante aqui. Então esse é o passo 3, né? Listar aí os conteúdos que você vai criar e organizar eles dentro da tua organização visual de perfil, certo? Para quem é aluno, inclusive, na mentoria 2, a gente falou só sobre conteúdo. Tá lá no Salva no Curso, para vocês verem o replay. Tem todo, sistematicamente, o processo que vocês devem fazer. Passo 1, o que você deve fazer. Passo 2, o que você deve fazer. Depois que vocês assistirem aquela mentoria, eu tenho certeza que vai clarear absolutamente tudo sobre produção de conteúdo. Então assistam aquilo que tá mara, tá? Então o passo 3 é esse, definir essa organização visual, listando esses conteúdos dentro dessa organização visual que você quer trazer para o teu perfil. E aí você vai criar, então, no passo 4, propriamente dito, o conteúdo. E aí, né, com essas ideias que eu dei para vocês agora há pouco. Tipos de aplicativo aqui, onde é que vocês criam? Me falem os conteúdos de vocês. Mas a maioria usa Canva. Gente, o Canva gratuito resolve a vida lindamente. Tem o Spark Post, para quem quer fazer vídeo. Tem o You Can Perfect, tem o Filmer, tem o InShot. Tem vários aplicativos gratuitos para Android, para iPhone, o próprio Canva através do desktop, através do computador, é muito bom. E são todos gratuitos, vocês dando ali já designs semi-prontos para vocês só irem ajustando o conteúdo de vocês dentro daquele design, colocando a paleta de cores de vocês. Então assim, o Canva é maravilhoso, aí a maioria usa Canva, é perfeito. Tá? Eu também uso Canva aqui. Para quem tem profissional, para quem delega essa parte de conteúdo, sempre lembrem de enviar exatamente o conteúdo listado para aquele profissional fazer o conteúdo da maneira que você quer, certo? Aqueles conteúdos com cara de site, com aquele design todo bonitinho, só que frio, com cara de site, sem humanização, não engaja. Aí, às vezes, tem gente que contrata alguns outros profissionais que não pegaram ainda essa pegada do marketing digital, de rede social, e que começa a criar um conteúdo engessado, enrijecido, que não atrai o cliente para você, que não aproxima, que não humaniza a tua marca para o cliente, que é importantíssima. Como a gente estava falando aqui, além do projeto, o cliente compra o profissional. Então, quando vocês tiverem essa possibilidade ou quiserem delegar essa parte aqui, tem que ser muito bem conversado, porque senão é a mesma coisa de rasgar dinheiro, tá? E eu falo isso com
Eu falo isso com muita sinceridade para vocês, porque eu já recebi vários e vários alunos que contratavam agências, que contratavam pessoas e tinham zero de resultado, tá bom? Então, essa é a parte 4, criar de fato os conteúdos, e a parte 5, definir as legendas e programar, tá? Tem uma live aqui falando sobre legendas, que vocês podem aproveitar, tem uns conteúdos que eu falei sobre técnica IDA. Para os alunos, tem 2 aulas lá no curso falando sobre essa parte de legenda, sobre essa parte de hashtags, que vocês já podem deixar programadinho, tudo bonitinho ali para entrar em recesso, pegar uma água de coco, pegar uma cervejinha, entrar na piscina e ficar relaxando, sem se preocupar com isso. Ó, eu, por exemplo, essa última semana passada agora, tô toda bronzeada aqui, né? Só que não, toda vermelha, igual um camarão aqui, branca, né? Vai pegar sol. Tava viajando, tava no interior do Pernambuco, interior de Alagoas, viajando, e aí todos os dias teve conteúdo aqui. Então, assim, se a gente planeja, dá pra viajar bonitinho, se a gente planeja, dá pra ter liberdade direitinho e nem precisar entrar no Instagram se você deixar tudo programado, tá bom? Então façam isso, é importantíssimo, como eu tava falando nesse início da live aqui de hoje, entrar em recesso é bom para a saúde mental, é bom para os filhos, para quem tem família, para quem tem mãe e pai, para quem tem marido, esposa, para quem quer curtir com os amigos. É bom para a tua saúde mental, mas eu só recomendo que você entre em recesso se você tiver planejado muito bem o teu conteúdo. Nesse início de vida de empreendedorismo aí, não dá para tirar muitas férias não. É faca no meio dos dentes e bora trabalhar mesmo. E dá trabalho, não é fácil não. Não existe dinheiro fácil, não existe trabalho fácil. Não achem que porque através do Instagram, o que já facilita muita coisa, a galera que é mais velha aí, que já é formada há mais tempo, vai concordar comigo aqui. Há um tempo atrás era muito mais difícil fechar com um cliente. Tu tinha que conhecer, tu tinha que ter uma rede de contatos, tu tinha que ser indicado. Hoje, através do Instagram, você começa a vender para quem nunca te viu na vida. Você faz um anúncio patrocinado aí, atinge um monte de gente da tua cidade. Então tá muito mais fácil em relação a como era antigamente, né? Antigamente, há 10 anos atrás. Mas tem que ter trabalho também. Não adianta sentar e ficar esperando o cliente bater na tua porta. Não adianta postar no feed e achar que o cliente vai bater ali na tua porta, que vai entrar ali no teu direct, querendo contratar o teu serviço. Faça a sua parte, faça seu arroz com feijão, porque senão não vai funcionar não. Tem estratégia para isso, tem técnica para você descobrir cada um desses itens, fazer pesquisas, fazer análises, criar conteúdos segmentados, assertivos, mas vocês também precisam estar dispostos a fazer o feijão com arroz. E como eu falei bem para os meus alunos na semana passada, que não é uma frase minha, que foi uma frase que eu vi, que eu peguei com um cara que eu consumo conteúdo, ele falou que ainda bem que é difícil, ainda bem que é trabalhoso, porque o mundo tá cheio de preguiçoso. Então não seja você esse preguiçoso, não seja você essa pessoa que vai desistir, tá? Só tem 2 opções, né? Desistir ou continuar fazendo, porque dá resultado, tá bom? Então, gente, era isso. Eu preciso finalizar que agora 1 hora eu tenho um compromisso, mas espero que vocês tenham entendido o grande objetivo de criar um planejamento de conteúdos para o recesso, para aproveitar essas pessoas que também estarão em recesso e mais presentes no Insta, mais presentes no online, para ir engajando elas, para quando você voltar, ter uma galera já de prontidão ali te esperando. E também para que você comece a criar conteúdos realmente relevantes e não só conteúdo para cumprir tabela. Tem que publicar todo dia sim, tem que aparecer sim, você só vai ser visto, você só vai ser lembrado se você for visto, tá bom? Então, beijo pra vocês, a gente se vê sexta-feira, às 12h12, com mais conteúdo aqui pra vocês. Alunos, vejo vocês hoje, às 19 horas, horário de Brasília, para nossa 4ª e última mentoria, e eu quero vocês ao vivo comigo, que eu quero fazer mentoria ao vivo lá com vocês, tá bom? Beijo, beijo, boa semana, boa terça-feira, e apliquem o que foi dito hoje.